Olá! Estou aqui para compartilhar outro assunto muito importante. Antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Nosso assunto de hoje é sobre o tema Ai de vós, escribas e fariseus. Devido a tantos absurdos no meio gospel, senti no meu coração de compartilhar esse assunto baseado e fundamentado no texto de Mateus, capítulo 23 e versículo 23. Leamos o texto da Bíblia Sagrada. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, respeitando o texto bíblico e aplicando uma correta hermenêutica, interpretando o texto de forma correta, sem distorção da palavra de Deus, vamos entender e saber que o texto de Mateus 23 e 23 demonstra a hipocrisia exercida pelos escribas e fariseus, que tinham grande preocupação na lei do Antigo Testamento, dando dízimo e até mesmo das menores colheitas. Em nenhum momento esse texto está enfatizando sobre a questão do dízimo, mas está destacando e advertindo os escribas e fariseus sobre a hipocrisia que tinham em querer cumprir de forma rigorosa os costumes, tradições e religiosidades, incluindo a lei do Antigo Testamento, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Estavam se esquecendo totalmente do principal objetivo, que era a prática do amor para com o próximo, tratar corretamente as pessoas, pois dessa forma estariam construindo um relacionamento correto com Deus, praticando o juízo, a misericórdia e a fé. Para entendermos de forma bem clara, para não ficar nenhuma dúvida para eu e você, façamos comigo algumas analogias ou comparações ou exemplos. Somos fiéis em doar ao templo os 10% de nossas rendas, mas nos recusamos em ajudar os necessitados. Era exatamente isso que Jesus estava chamando a atenção deles, porque estavam ignorando as questões que realmente eram mais importantes, tais como tratar corretamente as pessoas e construir um correto relacionamento com Deus, praticando o juízo, a misericórdia e a fé. Eles se preocupavam com a aparência exterior, com as questões éticas e religiosas. Em contrapartida, eles furtavam das viúvas e, para agravar a situação, pagavam os dízimos com o furto que haviam praticados. Veja Mateus, capítulo 23 e versículo 14. Os escribas, mestres da lei religiosa, e os fariseus eram hipócritas. Eles impediam das pessoas terem um correto relacionamento com Deus, pois eles faziam de tudo para impedir esse relacionamento com Deus. Esses líderes religiosos tinham a ânsia por mais poder, dinheiro e prestígio. Isso estava levando eles a perder Deus de vista, e essa cegueira estava espalhando por toda a nação. Foi exatamente contra essas tais práticas que Jesus os advertiu. Jesus não estava negando e querendo excluir a importância de suas contribuições, mas mostrou que a prática de tais coisas, fora do contexto da prática de vida cristã pautada no amor ao nosso semelhante, nada teria significância se apenas estivessem priorizando o dízimo e os seus costumes legalistas e religiosos. Suas contribuições e dízimos não teriam nenhum valor para Deus. Reflita comigo nos seguintes exemplos. Um negociante de escravos que fosse homem dedicado à oração, em hipótese alguma poderia ser considerado um homem piedoso e moral. Um rico negociante
que obtivesse seu dinheiro mediante a fraude, enganando outras pessoas, e por mais que desse todo o dízimo e fizesse a maior contribuição ao templo com o dinheiro que teria obtido, jamais seria um homem com moral que viesse a receber a aprovação de Deus. Tenho certeza que não preciso lhe explicar mais nada. Se eu e você pararmos um pouquinho para analisar o contexto que estamos vivendo, nesse mundo evangélico, nesse mundo gospel, e ver alguns ditos líderes, tenho plena convicção que você vai dizer: os personagens mudaram, mas a história continua sendo a mesma. Não quero que você pense que eu sou contra a contribuição para a obra de Deus, mas desejo que você venha refletir comigo esse ensinamento fundamentado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Que venhamos aplicar realmente as nossas contribuições naquilo que realmente seja a obra de Deus. Com certeza, todos nós ficamos preocupados se realmente estamos fazendo a obra de Deus ou não. Todas as religiões e denominações do mundo representam as tentativas da humanidade para atender ou responder esse tipo de assunto que estou estimulando você para refletir comigo. Se estamos ou não fazendo a obra de Deus ou algo para Deus. O próprio Jesus fala em João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Jesus responde de forma simples, curta e objetiva, falando o seguinte: para executarmos a obra de Deus, basta somente crer em Jesus Cristo. Qualquer esforço humano nunca irá satisfazer a Deus. Saiba que o único requisito para fazer a obra de Deus é somente crer em Jesus Cristo, pois acreditando em Jesus, estaremos nos submetendo a uma obediência da sua palavra, a Bíblia Sagrada, e consequentemente faremos a sua obra. Veja comigo rapidamente em Mateus capítulo 12, versículo 7. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenariam os inocentes. Esse texto nos ensina que devemos ter primeiramente a vontade de obedecer a Deus com atitude de amor. Essa atitude é a prática constante do amor cristão para com o próximo, que seriam os necessitados. E isso nos ensina que a prática de rituais, tradições e regulamentos religiosos só estaremos condenando os inocentes, pois não ajuda em nada os nossos semelhantes. Na parte final do livro de Mateus, capítulo 23 e versículo 23, me chama muita atenção e me deixa preocupado. Porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Não podemos, em hipótese alguma, omitir as coisas mais importantes. Veja que nessa citação, Jesus não estava invalidando a fidelidade à lei de Deus, mas estava condenando detalhes fúteis que invalidavam e estavam substituindo o verdadeiro sentido de servir a Deus e a verdadeira religião. Pois a nossa verdadeira missão é fazer a obra de Deus. E essa obra, que é a obra de Deus, é exercer a misericórdia aos necessitados. Tiago 1,27 está escrito que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago ensina que a religião deve ser um serviço prático e de pureza pessoal. Nossas ações e comportamentos devem ser de acordo com a nossa fé, baseada e fundamentada nas Sagradas Escrituras. Os órfãos e as viúvas representam os necessitados. Quando o livro de Tiago menciona
pura, imaculada e se guardarão da corrupção do mundo, essas palavras estão nos advertindo que devemos e precisamos nos comprometer primeiramente com Cristo, com o sistema ético e moral de Jesus Cristo, e não com o sistema desse mundo, com valores totalmente contrários às Sagradas Escrituras, baseado no dinheiro, no poder e na ganância e no prazer, que venhamos realmente praticar o juízo, a misericórdia e a fé, sendo o juízo a fidelidade no desempenho de nossos deveres, segundo o princípio da justiça, da misericórdia e a fé. De nada adianta dar a maior contribuição ao templo religioso que frequentamos, participar de um departamento religioso, ter um nome renomado, ter um título religioso, mas continuar sendo um cruel e egoísta. Isso não terá nenhum valor para Deus. Finalizando o texto inicial de Mateus 23 e 23 que lemos, onde menciona: desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. O juízo seria a fidelidade no desempenho dos nossos deveres, segundo o princípio da justiça. A misericórdia tem que ser o desejo de cada um de nós, para que seja feito o que é reto, correto. Isso deve ser algo permanente, fixado em nossos corações, para que seja evitado qualquer elemento de violência em nossas ações. Isso significa ter empatia, pois devemos nos colocar no lugar daqueles que estão aflitos. Ter bondade para com os oprimidos e os mais desfavorecidos. A fé significa que devemos ser verdadeiros discípulos de Jesus, sendo homens autênticos, dignos de confiança e fiéis, pois atendendo esses requisitos, estaremos ajudando os necessitados e proclamando a verdade da palavra de Deus. Do mesmo modo, assim estaremos fazendo a verdadeira obra de Deus. Tenho certeza que as nossas contribuições jamais agradariam a Deus se estivéssemos investindo em megatemplos, em salários de alguns ditos líderes religiosos que estão apenas se enriquecendo às custas das pessoas simples. Mas tenho plena convicção, se investirmos nossas contribuições para os verdadeiros necessitados, estaremos construindo um correto relacionamento para com Deus e estaremos praticando o juízo, a misericórdia e a fé. Se você gostou desse ensinamento fundamentado na Bíblia Sagrada, compartilhe, divulgue para outras pessoas e não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Deixe seu comentário também. Deus abençoe muitíssimo as vossas vidas. E um grande abraço do seu amigo Pastor Charles Fernandes e família.